A gente tem falado bastante sobre futebol europeu aqui ultimamente. Vamos falar também sobre futebol da América do Sul. Afinal, podem criticar, falar o que quiser, mas uma coisa todo mundo tem que reconhecer: o futebol da América do Sul, de forma geral, é mais equilibrado do que o futebol da Europa. Pode ver aí que a maioria dos países, a gente até tem uma exceção ou outra, vai, o Uruguai, por exemplo, é um país que tem basicamente duas forças, né, no futebol de clubes, mas a maioria dos países da América do Sul tem pelo menos 4, 5, 6 times fortes, com tradição, sempre com chance de ser campeão. E esses campeonatos da América do Sul, além de ter esse equilíbrio de forças, né, uma distribuição maior das forças, a gente também tem muita zebra, muita história de zebra para contar. Aqueles times pequenos, médios, que às vezes ficam a maior parte da sua história na segunda divisão, mas que tem um ano iluminado que eles são campeões da primeira divisão. E é isso que a gente vai contar nessa série, que vai ser dividida em 2 vídeos, para falar de grandes zebras dos campeonatos da América do Sul. Nessa parte 1, eu vou pegar a história de um time de cada país, né, que eu vou citar aqui. Um time que foi campeão apenas uma vez do campeonato da primeira divisão desse país. Nessa parte 1, eu vou falar de campeões, né, das grandes zebras do campeonato argentino, boliviano, colombiano e chileno. Então vão ser 4 times que eu vou citar aqui. Na parte 2 vão ser 5. Vou pegar os outros 5 países da Conmebol sem ser o Brasil. Afinal, de zebra do futebol brasileiro a gente já falou em diversos programas aí. A gente vai pegar então os outros 5 países e contar a história também de grandes zebras de cada campeonato na parte 2. Vamos começar a contar essas histórias depois da vinheta. Antes de começar a lista de zebras, eu quero só deixar um recado para quem ainda não conhece o aplicativo OneFootball, que é o nosso parceiro. Quero deixar essa dica para você que quer ficar por dentro das notícias e dos resultados do futebol. Você pode acompanhar em tempo real resultados de campeonatos do mundo inteiro, inclusive os campeonatos sul-americanos que a gente vai citar aqui, não só de primeira divisão, também das divisões mais baixas. Você pode escolher o seu time favorito, né, os seus times favoritos para ir acompanhando, os seus jogadores favoritos para ir acompanhando. Você pode customizar do jeito que você quiser e acompanhar todas as notícias sobre eles, todos os resultados em tempo real, além de ter acesso a vídeos, muita estatística. É muito bacana, recomendo mesmo. Se você quer ficar por dentro do futebol, tem que baixar o OneFootball, tá aí o link na descrição. Banfield, campeão do torneio Apertura do Campeonato Argentino em 2009. De forma geral, os historiadores consideram o ano de 1894 como o marco da chegada do futebol ao Brasil, porque nesse ano o Charles Miller, um filho de britânicos, né, brasileiro, mas filho de britânicos, chegou ao país, vindo da Inglaterra, trazendo bolas de futebol na bagagem, equipamentos para a prática do futebol, e aí que o futebol começou a ser praticado, pelo menos em maior escala, no Brasil. Pois, nesse ano de 1894, quando Charles Miller chegava ao Brasil, a Argentina já disputava o seu terceiro campeonato nacional. O futebol é muito mais antigo na Argentina, dá para entender, a Argentina tinha uma colônia britânica maior na época, né? Isso favoreceu. O ano que é considerado o marco da chegada do futebol à Argentina é 1867. E por isso a gente tem times muito mais antigos na Argentina, né? Tem muito mais time do século, fundado no século passado na Argentina, do que no Brasil. O time mais antigo ainda em atividade na Argentina é o Clube Mercedes, que hoje disputa uma liga regionalizada, mas ainda é ativo. O Clube Mercedes foi fundado em 1875. Mas a gente pode citar também times aí que costumam frequentar a Série A, que ainda são bem conhecidos e que são super antigos. Por exemplo, o Gimnasia La Plata. O Gimnasia La Plata é de 1887 e só ganhou um campeonato argentino até hoje, ainda na era amadora. Tem também o Quilmes, que é de 1887 também e ganhou 2 campeonatos argentinos na sua história. Tem ainda o Rosário Central, que é de 1889 e ganhou 4 vezes o campeonato nacional na sua história. E nesse clube dos times muito antigos e que ainda são bem conhecidos hoje em dia, a gente tem que citar o Banfield, fundado em 1896 por ingleses, inicialmente como um clube de cricket, mas que 2 anos depois adotou o futebol. O Banfield é originário do bairro de Banfield, na cidade de Lomas de Zamora, na Grande Buenos Aires, e pela proximidade o seu maior rival é o Lanús, com quem faz o clássico del Sur. E o Banfield ganhou um apelido nos anos 40 de El Taladro. Taladro quer dizer broca em espanhol. Esse apelido foi dado, broca mesmo, assim, aquela usada para furar. Esse apelido foi dado por um jornalista nos anos 40 que queria dizer que o Banfield furava
as redes adversárias. Imagina se um dia o Hernani Brocador jogar no Banfield. O Banfield tem várias glórias para se orgulhar ao longo da sua história. A gente pode citar, por exemplo, uma incrível invencibilidade nos anos 50, ficou 49 jogos sem perder, mas a maior parte das conquistas do time foram na segunda divisão. A gente está falando, aliás, do time que é o maior campeão da história da segunda divisão do Campeonato Argentino, contando todas as eras, né, contando a era amadora também. O Banfield já ganhou ao todo 10 vezes a segunda divisão do Campeonato Argentino. E a primeira vez que foi campeão da segunda divisão foi em 1899. E aí também no século XX o Banfield ganhou várias vezes a segunda divisão, alguns torneios, e no século XXI também já foi campeão inclusive da primeira divisão em 2009. Então o Banfield se orgulha de ser, ele diz, né, que é o único time da Argentina campeão em 3 séculos diferentes. Tem título oficial no século XIX, no século XX e no século XXI. Em 1951, o Banfield chegou perto de ser campeão argentino da primeira divisão. Naquele ano, Banfield e Racing terminaram empatados em número de pontos no torneio normal, e aí foi disputado um jogo de desempate para decidir o campeão. Nesse jogo de desempate, o Racing levou a melhor. Mas a torcida do Banfield reclama até hoje daquele campeonato, diz que houve um tapetão. Segundo a versão da torcida do Banfield, no regulamento original, o que se previa é que o Banfield seria o campeão pelos critérios de desempate sem a disputa de um jogo extra, e que mudaram o regulamento no meio para que o Racing tivesse outra chance. Essa polêmica paira até hoje no futebol argentino. A torcida do Banfield se declara campeã moral de 51, mas fato é que, tirando essa vez, o Banfield não brigou mais para ser campeão da primeira divisão, até que, de forma muito surpreendente, em 2009, no torneio Apertura daquele ano, o Banfield, então com 113 anos de história, foi campeão argentino da primeira divisão pela primeira vez em sua história e até hoje única. Aquele time de 2009 tinha como maior destaque o atacante uruguaio Santiago Silva, o El Tanque, aquele que teve uma passagem pelo Corinthians em 2002. O El Tanque, aliás, está em atividade até hoje, beirando os 40 anos, estava emprestado pelo Vélez em 2009 e brilhou muito com a camisa do Banfield naquela campanha. O time tinha também outro bom atacante uruguaio, o Sebastián Fernández, que integrou a seleção na Copa de 2010. Mas hoje o jogador mais grandioso daquele elenco é James Rodríguez, ele mesmo. O colombiano que passou pelo Real Madrid, ele tinha 18 anos, era recém-chegado do Envigado da Colômbia e foi em Banfield que fez seu nome como jogador antes de ter a primeira chance na Europa com a camisa do Porto. Em 2009, o Banfield vinha de uma sequência de boas temporadas, chegou a ser vice-campeão argentino em 2005 pela segunda vez na sua história, mas ainda assim foi muito surpreendente ser campeão em 2009, e esse título de 2009 lavou a alma da torcida, ainda mais porque em 2007, 2 anos antes, o grande rival Lanús, que tinha surpreendido e se sagrado campeão argentino pela primeira vez na sua história. E a campanha do Banfield para ficar com o título em 2009 foi primorosa. O time passou a maior parte do campeonato invicto, foi ser derrotado pela primeira vez só a 4 rodadas do fim. Então, praticamente o torneio todo, o Banfield ficou ali na ponta, principalmente na primeira colocação, mas sempre seguido de perto pelo Newell's Old Boys. O Newell's Old Boys também fez uma excelente campanha e levou a disputa do título para a última rodada. Na última rodada, a gente teve o Banfield enfrentando o Boca fora de casa, na La Bombonera, e o Newell's Old Boys jogando em casa contra o São Lourenço, que fazia uma campanha mediana naquele campeonato. A missão do Newell's era mais fácil, mas o Banfield só dependia de si para ser campeão, pois o Banfield não fez o seu papel. O Banfield perdeu também na última rodada, perdeu por 2-0 para o Boca, né? A segunda derrota do Banfield na campanha, mas deu sorte que o Newell's Old Boys também perdeu na última rodada, perdeu pelo mesmo placar para o São Lourenço, e assim, mesmo com derrota na última rodada, o Banfield se sagrou campeão em plena La Bombonera. Aí vocês podem imaginar o tanto de festa que teve o time campeão argentino depois de 113 anos de espera e 2 anos depois do rival ter sido campeão argentino também. Imagina o tanto de provocação que não teve nesses 2 anos. Né? Nessas comemorações do Banfield, ficou muito famosa, muito lembrada a frase do treinador, o Júlio César Falcione. Ele que é um notório fanfarrão do futebol argentino, ele disse que comemorou o título comendo pizza e bebendo vinho porque o Banfield tinha perdido a sua virgindade. E também é muito lembrada a capa do Olé sobre o título do Banfield, que manda a torcida do Lanús se calar,
porque agora, afinal, o Banfield também tinha um título argentino. De lá para cá, o Banfield fez outras boas campanhas em campeonatos argentinos, chegou a disputar Libertadores, Copa Sul-Americana, mas quem se deu muito melhor de lá para cá foi o Lanús, que ganhou pela segunda vez o campeonato argentino, ganhou uma Copa Sul-Americana e foi vice de Libertadores. Já o Banfield está aí, sempre agora em campanhas medianas, muito difícil imaginar que vá repetir esse feito de 2009 tão cedo. Sport Boys Warnes, campeão do torneio Apertura do Campeonato Boliviano em 2015. O Sport Boys Warnes foi fundado em 1954 na cidade de Warnes, na região de Santa Cruz de la Sierra, e disputou a primeira divisão do Campeonato Boliviano pela primeira vez só em 2013. Mas logo depois disso conseguiu entrar nos holofotes não só da Bolívia, mas de todo o mundo. Isso em 2014, quando o clube anunciou a contratação de ninguém mais, ninguém menos do que Evo Morales, o presidente da Bolívia, que então tinha 54 anos de idade, foi inscrito como jogador do Sport Boys Warnes, dizia-se que ele ia jogar. Só que aí, depois de um tempo, o Evo disse que não estava à altura de jogar pelo clube, só ficou mesmo na inscrição dele no campeonato, mas de qualquer forma isso aí trouxe uma grande visibilidade para o time, foi assunto mundial por alguns dias em 2014. E aí, em 2015, já sem o Evo Morales, o Sport Boys Warnes se tornou campeão boliviano de forma surpreendente para um time que tinha recém-chegado da segunda divisão. Naquele ano, o time foi seguido de perto em toda a campanha pelo Bolívar, né, o time mais vitorioso do futebol boliviano, mas aí na última rodada o Sport Boys Warnes ganhou do Ciclón por 3-0 e não deu chance para o Bolívar, se sagrou campeão boliviano do torneio Apertura de 2015. A grande estrela desse Sport Boys Warnes campeão em 2015 foi o atacante Yasmani Duque, ele que jogou na seleção boliviana, jogou também no futebol dos Estados Unidos, vestiu a camisa do New York Cosmos, estava no Sport Boys Warnes em 2015 e com esse título do Apertura de 2015, o Sport Boys Warnes ganhou a vaga na Libertadores, mas só de 2017. Então, quando foi disputar a Libertadores, já estava com o time um pouco modificado e fez uma campanha pífia na primeira fase, enfrentou o Atlético Mineiro, mas aí a gente teve uma coisa bem curiosa na história da Libertadores, né? Porque a cidade de Warnes não, ao contrário do que a gente sempre imagina do futebol boliviano, não tem altitude em Warnes, né? Nessa região de Santa Cruz de la Sierra. Na verdade, o Warnes tem altitude só de 400 metros acima do nível do mar, que é menor que a própria altitude de Belo Horizonte, que é cerca de 800 metros acima do nível do mar. Então, quando a gente teve Atlético Mineiro contra Sport Boys Warnes na Libertadores de 2017, na verdade, quem foi jogar na altitude foi o time boliviano. E nesse jogo, o Sport Boys Warnes, inclusive, chegou a surpreender por uma parte do jogo, chegou a estar vencendo por 2-1 em pleno Independência, mas aí o Atlético Mineiro virou, ganhou de 5-2 num dia que o atacante Fred marcou 4 gols. Desde então, o Sport Boys Warnes não conseguiu repetir boas campanhas, nem mesmo no campeonato boliviano. O time decaiu muito, fez campanhas muito fracas nos anos seguintes e chegou ao fundo do poço em 2019. E há uma explicação para isso. O presidente, toda a diretoria do clube é muito ligada ao governo do Evo Morales na Bolívia. E em 2019, quando o Evo Morales deixou o poder na Bolívia de forma bem conturbada, teve que deixar o país, inclusive, o presidente do Sport Boys Warnes, que era então chefe de gabinete do Evo Morales, ele chegou a ser ministro também, ele deixou o clube no meio do campeonato e foi cuidar da crise política. Largou o clube, deixou o clube sem liderança, e aí, sem liderança, com muitas dívidas, o Sport Boys Warnes deu WO na última rodada do Campeonato Boliviano de 2019, foi eliminado da competição e agora, né, depois veio a pandemia e fica aí, fica bem incerto qual vai ser o futuro desse time que foi campeão boliviano em 2015. O'Higgins, campeão do torneio Apertura do Campeonato Chileno em 2013. Todo time da América do Sul sonha em conquistar a Libertadores da América, mas poucos times podem se orgulhar de ter o nome de um desses Libertadores. É o caso do O'Higgins do Chile, que tem o nome do Bernardo O'Higgins, que é um dos heróis da independência chilena, conhecido como o pai da pátria no Chile. Mas vale deixar claro que a homenagem não é direta. O time se chama O'Higgins porque fica na região de O'Higgins, né? Tem uma região no Chile com nome em homenagem ao Bernardo O'Higgins, né? O O'Higgins foi fundado em 1955, depois da fusão de dois times
da cidade de Rancagua e desde então representa a região, mas sempre como um time mediano do futebol chileno. Nos anos 80 até chegou a disputar algumas Libertadores, mas geralmente classificado via Liguilha Pré-Libertadores, que era um torneio classificatório que o Chile organizava para definir uma das vagas nas Libertadores, mas no campeonato chileno mesmo, o O'Higgins não é um time acostumado a brigar pelo título, fazer grandes campanhas, pelo contrário. Então foi bem surpreendente quando em 2013, meio que do nada, o O'Higgins conseguiu ser campeão chileno. E não era assim um time ascendente que vinha de grandes campanhas, não, foi meio que um ano que tudo deu certo. E foi justamente no ano menos propício para isso acontecer, porque em 2013 o estádio de Rancagua estava em reforma e com isso o time mandava os seus jogos fora da cidade, chegava a atuar a cerca de 100 quilômetros de Rancagua. Então, longe da torcida, o O'Higgins conseguiu ser o líder do campeonato chileno, mas empatado em pontos com a Universidade Católica. E com isso, o regulamento previa que fosse disputado um playoff, né? um jogo de desempate no Estádio Nacional de Santiago para decidir o campeão da Apertura de 2013. A vantagem era toda da Universidade Católica, né? Que jogava ali na sua cidade, né? A torcida foi mais para a Universidade Católica, mas o O'Higgins surpreendeu, ganhou de 1-0 com um gol do argentino naturalizado chileno Pablo Hernández e aí se sagrou campeão chileno pela primeira e até hoje única vez da sua história. De algum lugar o Bernardo O'Higgins deve ter ficado orgulhoso de ver o time que leva o seu nome, que representa a região que leva o seu nome, se sagrando campeão chileno. Boyacá Chicó, campeão do torneio Apertura do Campeonato Colombiano em 2008. Como o Boyacá Chicó se tornou campeão colombiano? Não sei. Só sei que foi assim. Se você não pegou a referência, faça o favor de se informar, assistir o Alto da Compadecida, que você não vai se arrepender. Mas não é desse Chicó que eu vou falar aqui. Vou falar sobre o Boyacá Chicó, time colombiano que é um time de empresário, é verdade. Muita gente tem antipatia por time de empresário, mas é um time que merece alguma simpatia, pelo menos por esse belo uniforme xadrez. O Chicó, que o time tem no nome até hoje, se refere ao bairro de Chicó, que é um bairro de Bogotá, capital da Colômbia, que é onde o time surgiu. O time foi fundado em 2002 com o nome de Deportivo Bogotá Chicó e foi idealizado por Eduardo Pimentel, que foi um meia do Milionários nos anos 80 e depois se tornou empresário do ramo do futebol. O time foi fundado e já teve uma rápida ascensão, conseguiu 2 acessos e disputou a primeira divisão do Campeonato Colombiano já em 2004, ainda como Bogotá Chicó, como o clube da cidade de Bogotá. Aliás, o Eduardo Pimentel, né, que era então o dono do time, dizia que sonhava que o Bogotá Chicó se tornasse o segundo clube do coração dos torcedores de Bogotá, uma cidade que é dividida entre basicamente torcedores do Independiente Santa Fé e do Milionários, e que todos eles tivessem o Bogotá Chicó como seu segundo time. Mas não foi o que aconteceu, os estádios sempre estavam vazios quando o time jogava, o time não tinha tanto interesse, assim, tanto patrocínio em Bogotá. Então, em meados de 2005, o time aceitou um convite do governo do departamento de Boyacá para se mudar e se transferiu para a cidade de Tunja, que é a capital do departamento de Boyacá, localizada a cerca de 130 quilômetros de Bogotá. Baita trava-línguas, Bogotá Chicó, Boyacá Chicó. Bom, a partir de agora é Boyacá Chicó e já com um novo nome, em 2006, o clube contratou como treinador o ex-zagueiro Alberto Gamero, que tinha sido companheiro do Eduardo Pimentel na época de jogador no Milionários, e o Gamero foi o treinador do Boyacá Chicó de 2006 até 2013, cerca de 7 anos com o mesmo treinador. Nesse período, o Gamero conquistou só um título oficial pelo Boyacá Chicó, mas esse título basta. Ele foi campeão do Apertura do Campeonato Colombiano de 2008. Nesse ano, o Boyacá Chicó terminou a primeira fase na segunda colocação e aí, na segunda fase, derrubou os gigantes do país e na finalíssima enfrentou o América de Cali. Foram 2 empates por 1-1 e aí a disputa foi para os pênaltis e nos pênaltis deu Boyacá Chicó, campeão colombiano em 2008. Mas mesmo campeão, o time levou um grande balde de água fria no ano seguinte. O governo do departamento de Boyacá e a prefeitura de Tunja tiraram patrocínios do time, alegando dificuldades financeiras. E com isso, o time foi bem desmontado para disputar
a Libertadores de 2009, caiu no grupo do Grêmio e foi eliminado na primeira fase da Libertadores. E meio que essa é a história do Boyacá Chicó, um time que às vezes tem forte patrocínio público e aí consegue melhor, mas aí às vezes perde os patrocínios, vai pior. Ainda assim, o time não voltou a ser campeão colombiano, mas se manteve na elite por muito tempo. Ficou na primeira divisão colombiana até 2016, foram 13 anos seguidos, então, na primeira divisão colombiana. E o time, por ser muito jovem, podia nessa época dizer que era um dos clubes do país que nunca tinham sido rebaixados, né? Times que nunca caíram na Colômbia são o Deportivo Cali, o Atlético Nacional, o Milionários e o Independiente Santa Fé. E o Boyacá Chicó, com 13 anos na primeira divisão, depois de ter subido, podia dizer que era também um time que nunca tinha sido rebaixado. Até que caiu em 2016 e aí virou um time ioiô. Subiu em 2017 para cair de novo em 2018. Agora em 2019 subiu de novo e em 2020 está garantido na primeira divisão do Campeonato Colombiano. E aí a gente faz mais uma referência ao Alto da Compadecida, é como a fala lá do João Grilo com o Chicó, que não aguenta mais ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. O Boyacá Chicó hoje está assim, ioiô, entre a primeira e a segunda divisão. E essa parte 1 fica por aqui, mas ainda tem muita zebra da América do Sul pra gente contar a história aqui. Na parte 2 eu vou contar a história de mais 5 zebras de torneios, né, nacionais da Conmebol. Vou falar sobre grandes zebras, uma do Campeonato Equatoriano, uma do Campeonato Paraguai, uma do Campeonato Peruano, uma do Campeonato Uruguaio e uma do Campeonato Venezuelano. Então acompanhe também a parte 2 que vai ser lançada em breve e interage com a gente, fala aí, comenta sobre os times e as campanhas que a gente mencionou nesse vídeo de hoje, fale de outras zebras desse país, a gente escolheu um time, né, que se encaixa nesses critérios de ter ganhado só um título, mas tem muitos outros times que a gente poderia ter feito também e acabou optando por outros, então comenta e interage com a gente e fica o convite aí para você seguir a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook, sempre falando de futebol alternativo, falando de vídeos novos, falando dos textos do nosso site e também se você ainda não segue o canal no YouTube, siga a gente, ative o sininho para receber as notificações e vamos sempre interagindo. Obrigado por estar junto com a gente, um grande abraço, até a próxima.